Boa noite, pessoal. Escutaram aí, ok, né? Então, vamos lá. Vocês estão com alguma dúvida com relação ao que a gente viu até agora? Há algo aí para perguntar? Bom, nada, né? Então, beleza. Então, na aula passada a gente entrou em determinantes, apresentando uma definição aqui baseada no conceito de permutações, certo? E na definição de determinante que foi apresentada, essa expressão aqui, ela é uma forma de a gente calcular o determinante de uma matriz qualquer. Beleza? Bom, não vou retomar aqui, não vou fazer exemplo de como calcular determinante de matriz usando essa definição, porque a gente já fez isso na aula passada e os exemplos estão aqui, né? O determinante da matriz A, sendo A essa matriz 2 por 2, o determinante fica assim, certo? E no caso da matriz 3 por 3, o determinante vai ser isso aqui, certo? Antes de a gente passar para o cálculo de determinantes de matrizes maiores, apresentando o teorema de Laplace, vamos tratar de algumas propriedades de determinantes aqui, tá certo? Quais são as propriedades aqui? Essas são as principais propriedades, existem outras, beleza? Mas as principais são essas aqui. Então, se a gente pegar uma matriz A, e denotar ela desse jeito aqui, onde C2, C1, C2, Cn representam as colunas da matriz A, então são verdadeiras as seguintes propriedades. Ó. Primeira propriedade. Se você pegar o determinante de uma matriz em que toda uma coluna está multiplicada por um mesmo número, esse número pode ser colocado para fora do determinante da nossa matriz. Tranquilo? Então, por exemplo, ó, digamos que você tem aqui a matriz A igual a 1, 2, 3, 2, 4, 6, 4, 5, 6. Nessa matriz aqui, ó, se você observar bem, essa segunda coluna, ela é uma coluna em que todos os números a gente pode pensar como sendo números multiplicados por 2. Sim ou não? Certo? Então, esse 2, que aparece multiplicando todos os elementos de uma mesma coluna, no cálculo do determinante, ele pode sair. Certo? Sair em que sentido? A gente escreveu isso aqui, ó, 2 vezes o determinante de quem? Aí você tem que ver. Quando você tira esse 2 aqui, o que é que vai sobrar? Vai ficar isso aqui, ó. Beleza? Deu para entender? Qual é a ideia? Sim ou não? Então, é isso o que diz a primeira propriedade, certo? Se você pegar qualquer coluna que seja, se você pegar o mesmo número multiplicando todos os elementos daquela coluna, você pode tirar esse número, tá certo? Do determinante e ficar esse número vezes o determinante do que ficou, do que sobrou, beleza? A segunda propriedade
está dizendo o seguinte. Se eu tiver uma matriz em que a iésima coluna é a soma de duas colunas, o determinante dessa matriz pode ser separado como sendo o determinante da matriz cuja iésima coluna é a coluna C' que aparece aqui, mais o determinante de uma outra matriz cuja iésima coluna é a coluna C e duas linhas que aparecem aqui, certo? Não sei se fica muito claro o que a propriedade está dizendo, mas eu acho que clarei agora com um exemplo. Vejamos. Vemos que a matriz A é essa aqui. Matriz A, como sendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui eu vou colocar, na segunda coluna, eu vou colocar aqui essa matriz. Ou essa coluna, certo? Beleza? O que, de fato, nada mais é do que a matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui vai ser 5, 7, 9. Certo? Então, ó, no cálculo do determinante dessa matriz A, eu tanto posso calcular o determinante dessa matriz aqui, que é a matriz A, né? Como eu posso calcular as somas dos seguintes determinantes. Vou fazer o determinante da matriz. De uma matriz que vai ser a matriz cujos elementos são esses que aparecem na primeira coluna, esses que aparecem na terceira coluna e esses que aparecem aqui, ó. Aí quem que é essa matriz? Vai ser 1, 1, 4, 2, 2, 5, 3, 3, 6, mais determinante do que? Da matriz agora em que vai aparecer essa primeira coluna, essa segunda coluna e esses elementos aqui, ó. Vai ser então 1, 4, 4, 1, 1, 4, 4, 2, 5, 5 e 3, 6, 6. Tranquilo? Sacaram qual é a ideia? Claro que a gente pode fazer a conta aqui, né? Diga aí, Heloísa. Qualquer coluna. Não, qualquer coluna. É por isso, inclusive, que a gente chama a coluna ali de coluna CI, para dizer assim, a iésima coluna, certo? A iésima coluna aí pode ser qualquer uma das colunas. E mais ainda, aproveitando já a sua pergunta, essas propriedades que estão sendo enunciadas referentes às colunas, valem também para as linhas da matriz, certo? Ok? Aqui está enunciado apenas para as colunas, porque basta dizer, ó, o que está enunciado aqui para colunas vale também para linhas, eu não preciso escrever o teorema de novo. Beleza? Mas fique claro aí que vale para as linhas também. Certo? Então, ó, só para a gente meio que, sei lá, confirmar as propriedades, né? Não que a gente precise confirmar as propriedades, porque, enfim, né? Já que é um teorema, ele é verdadeiro e acabou-se, né? Então, se eu fizer as contas aqui e o resultado não bater com o que o teorema diz, então é porque eu é que fiz a conta errada, não o teorema que está errado. Então, por exemplo, ó, se a gente for calcular o determinante dessa matriz A, o determinante vai valer quanto? Eu vou usar a regra do octógono estrelado aqui para não ter que ficar repetindo elementos, certo? Mas vamos lá. O produto desses caras aqui vai dar 42, né? 7 vezes 6.
mais, agora vem quem? Esses aqui, ó, o produto desses três, que vai dar o quê? 2 vezes 4 vezes 9 vai dar 18 vezes 4. 18 vezes 4 é igual a 36 vezes 2, 72, né? Então aqui vai dar 72. Mais o quê? Agora vem com esses três elementos aqui, ó. Beleza? Esses três aqui, ó. 5 vezes 5, 25 vezes 3, 75. 75. Agora eu vou subtrair o quê? A soma dos seguintes produtos. O produto desses três, que vai dar o quê? 3 vezes 7, 21 vezes 4. 21 vezes 4, 84, né? 84. Mais. Agora o produto desses três. 2 vezes 5, 10 vezes 6, 60. Mais. Agora o produto de quem? Desses três aqui, ó. Certo? 9 vezes 5, 45 vezes 1, 45. Então, aqui vai aparecer 45. Então, vamos lá. 42 mais 72 vai dar 114, né? 70 mais 40, 110. E o 2 daqui com 2 daqui é 114. 114 mais 75. 114 mais 75 vai dar quanto? 189, né? Acompanhe a conta aí, porque pode ser que eu acabe errando aqui, certo? Meu cérebro já foi sugado de canudinho. Chuparam meu cérebro de canudinho hoje, corrigindo aquelas provas do BMEP. Pode ser que falhe aqui, certo? Então, na minha conta aqui deu 189. Então, vamos ver essa outra soma aqui agora, ó. 84 mais 60 dá 144. 144 mais 45 dá 189 também, certo? Então, conclusão. Toda essa conta foi para o determinante dar zero, beleza? Mas eu já sabia que daria zero por causa de outras coisas que a gente vai ver aqui, beleza? Então, deu zero, né? Se eu fizer esse determinante aqui e somar com esse determinante aqui, então o resultado tem que dar zero também, né? Concorda? Então, vejamos se vai dar isso mesmo. Então, vamos lá. Esse determinante aqui vai dar o quê? Vai dar... Vamos lá. Tem esse produto aqui, que é 12. Então, vou ter aqui 12 mais o produto desses três, que é 3 vezes 5 dá 15. Eu estou fazendo a conta agora um pouco mais rápido, porque, enfim, né? Tem um produto desses três, agora tem um produto desses outros três aqui. Certo? Eu fiz questão de desenhar desse jeito agora para ficar claro aí o octógono, né? Estrelado, beleza? Então vamos lá. O produto deu 2 vezes 3 vezes 4 dá 6, 24, né? Menos o quê? Menos agora esses produtos aqui, ó. A soma desses produtos aqui, ó. Produto desses que vai dar 6, 24. Mais produto desses três aqui, que vai dar 12. Mais o produto desses três aqui, que é 15. Certo? Lembrando que essa conta aqui é o determinante só desse pedaço aqui, beleza? Então, esse determinante aí deu, vamos lá. Aqui eu tenho 12 mais 15, 27. 27 mais 54. Oh, 27 mais 24 dá 51, né? 51 menos. Essa soma aqui vai dar 24 mais 12, 36. 36. 36 mais 15, 51 também. Olha aí. Conclusão, o determinante desse pedaço aqui também é zero. Eu já sabia que ia dar zero. E o desse aqui eu também digo que vai dar zero.
Por que que esse daí vai dar zero? Vamos lá. Até porque se esse daqui não der zero, né? Esse daqui é zero. Se esse aqui for diferente de zero, o determinante de A vai dar diferente de zero e pela conta que a gente fez, ele vale zero, né? Então isso já seria uma razão para ele dar zero. Mas enfim, vamos lá. Esse outro determinante vai ser 30, né? Produto desses três, 30, mais produto desses três, que é 3 vezes 5, 15 vezes 4, 60. 15 vezes 4, 30, 60. E agora tem um produto desses três aqui. 24 vezes 2, 48. Menos o quê? Agora a gente vai fazer a soma dos produtos desses aqui, ó. Desses três. 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60. Mais produto desses três aqui, que vai dar 24, 48 também, né? Mas menino, deu os mesmos números, ó. Bom demais. E aqui, 30. Olha aí. Só pelos números serem os mesmos. Rapaz, eu devia ter observado isso aqui também, né? Olha aí, o cérebro sugado, chupado de canudinho. Não me fez ver que esses três números que estão aqui são iguais aos três aqui. Ai, meu Deus do céu, vamos lá. Os três números que aparecem aqui são iguais aos três números que aparecem aqui, então essa diferença é zero. Tá vendo aí? Tá vendo que não existe gente burra, existe gente com a mente cansada, né? Ai, meu Deus. Vamos lá. Se isso fosse uma partida de xadrez, a gente diria que isso foi uma bela de uma capivarada. A conta aqui. Vamos lá. Então, beleza, né? O determinante dessa matriz aqui, a gente pode calcular como sendo a soma desses dois determinantes aqui. É isso que diz a propriedade 2. Tá certo? E o que é que diz a propriedade 3? A propriedade 3 diz que se você tiver duas colunas na matriz que são iguais, se você tiver duas colunas iguais, o determinante da matriz necessariamente será zero. Ok? Isso é que é propriedade boa, né? Então, exemplo, está aqui. Duas colunas iguais. Determinante, zero. Duas colunas iguais. Determinante, zero. Certo? Corolário desse teorema. Vou usar mais propriedadezinhas aqui. Ó. Corolário. Primeiro item. Se uma coluna de A for nula, então o determinante é zero. Só lembrando aqui, só reforçando aqui, que o que está sendo dito a respeito de colunas vale também para linhas. Beleza? Então, se você tiver uma matriz que tem uma coluna nula ou uma linha inteira nula, então o determinante é zero. Certo? Adriano, a aula está sendo gravada assim, sem problemas. Ok? Por que é que essa propriedade aí vale? Aí você vai deduzir a partir da propriedade 1 aqui, ó, do teorema. Se uma coluna for toda formada por zeros, é como se você tivesse toda uma coluna multiplicada pelo número zero, né, em cada elemento. Certo? Concordam? Se você pegar uma coluna qualquer e todos os elementos dessa coluna são multiplicados por zero, você pode colocar esse número zero para fora do determinante e a conclusão vai ser o quê? Que eu vou ficar com zero vezes o determinante do que sobra. Conclusão, isso aqui é zero. Beleza? Então, se toda uma coluna de uma matriz ou toda uma linha da matriz for formada por zeros, o determinante vai ser zero. Beleza? Tranquilo? Pronto. Então, item 2 do corolário aqui, o que é que ele está dizendo?
Ele diz que se permutar, Ave Maria, se permutarmos duas colunas de A, o sinal de det de A é mudado. A gente inverte o sinal da... Eu acho que eu estou muito bem não, né? Porque até a língua agora está querendo embolar, misericórdia. É realmente cansada. Nunca pensei que escrever tanta nota zero em provas sugasse tanto o cérebro do cara, né? É, deixa eu ver quantas provas foram. Eu e Jax, a gente formou a dupla de corretores nessa correção, né? Porque a correção da OBMEP é feita em dupla. Quando a gente pega um pacote de prova, um vai corrigir as provas e o outro vai revisar a correção, sabe? Aí a gente faz a correção, é assim. Aí foram, do nível um parece que foram 44 pacotes. 44 pacotes de prova. Nível 2 parece que foram uns 38. E nível 3 parece que foram 32 pacotes. Aí você pensa, 32 com 38, 70. 70 com 44, 114 pacotes. Cada pacote tem 50 provas. Então, deu mais de 5.000 provas, né, corrigidas. É isso? Muita? Muita é o termo que a gente usa na falta de um termo melhor, né? Porque Ai, meu Deus. Rapaz, essa correção desse ano foi triste. Triste, triste. Mas que a coisa remota e tal influenciou um bocado, né? Então, e esse ano teve poucas provas para corrigir, porque normalmente nos outros anos a gente corrige mais ou menos 8.500 provas. Esse ano foi 5.000 e pouco, né? 114 vezes 50, faz aí. Não foi, nem foi muito. 5.500, dá 5.500 provas, né? 5.700? Pois é, 5.700 provas, né? Normalmente a gente corrige 8.500, quase 9.000 provas. Jorge Alberto, o livro que eu estou usando para essa parte, eu não estou seguindo um livro aqui, sabe? Para essa parte do curso, não. A gente realmente vai começar a usar um livro na próxima unidade, quando eu estiver falando já sobre espaço vetorial. Mas assim, essas informações você encontra em. Você pegar qualquer livro de álgebra linear que trate de sistemas lineares e de determinantes, vai ter essas coisas, certo? Co- Não, mas tudo bem. Mas tem a nota de aula que está na tela aí, né? Pode seguir ainda. Até porque essas coisas sobre determinantes que a gente está vendo é mais a nível de revisar para quem já viu, né? E aprender um pouco sobre determinantes quem não viu ainda. Mas, assim, tudo bem. Determinante é uma coisa que a gente só vai usar também. Não é uma coisa que vai ser matéria de estudo, assim, né? Do jeito que vai ser as outras coisas. Tá certo? Então vamos lá. Sim, item 2 do corolário aqui. Se permutarmos. A prova vai ser no próximo sábado, Adriano. Se permutarmos duas colunas de A, o sinal de det de A é mudado. Ou seja, se você trocar duas colunas de ordem, o sinal do determinante muda. Beleza? O mesmo se você trocar duas linhas. Exemplo, se você pegar a matriz. Vamos pegar a matriz 2 por 2 aqui, só para não. Por exemplo, qual é o determinante dessa matriz aqui? O determinante dessa matriz aqui vai ser o produto desses dois menos o produto desses dois, né? Vai ser 4 menos 6 dá menos 2. Se eu trocar as duas colunas aqui,
escrever uma matriz aqui, a linha como sendo 2, 4, 1, 3. O determinante de a linha vai ser o que agora? 6 menos 4, 2, certo? Então veja que a diferença nos determinantes é apenas o sinal, beleza? O mesmo, aqui eu troquei as colunas, né? Se eu trocar as linhas, também, ó, vamos pegar uma matriz A, duas linhas aqui, em que eu vou trocar as duas linhas dessa matriz aqui, ó. Vou colocar então 4, 3, 2, 1. Quem é o determinante de A, duas linhas? Como eu troquei as linhas dessa matriz aqui, o determinante dela é 2, o determinante dessa aqui tem que ser igual a menos 2, né? E vamos ver se é mesmo. 4 menos 6 menos 2. Tranquilo? Dá para entender de boa, né? E essas propriedades são válidas para matrizes de qualquer ordem, Jonathan, certo? É de ordem n por n. Se você pegar duas linhas quaisquer e trocar de posição, o determinante apenas altera o sinal. Ou as colunas, né? Se você trocar duas colunas quaisquer, o determinante apenas troca de sinal. Beleza? Entenderam então esse item 2, né? Item 3 é o seguinte, ó, se você tiver um número multiplicando toda uma matriz, então esse número ele vai sair do determinante elevado a uma determinada potência, e o valor dessa potência aqui é a ordem da matriz. Tá certo? E isso vai ser verdade porque, ó, se você olhar para a propriedade 1 do teorema, o que acontece? Ó, se você multiplicar a matriz A por um número, alfa, esse alfa vai estar multiplicando todas as colunas da matriz, concorda? Sim ou não? E aí, quando você tirar o alfa da primeira coluna, vai ficar alfa vezes o determinante de alguma coisa. Aí, quando você tirar o alfa da segunda coluna, vai ficar alfa vezes alfa vezes o determinante de alguma coisa. Aí, nessa alguma coisa, quando você tirar o alfa da terceira coluna, vai aparecer alfa vezes alfa vezes alfa, vai aparecer o alfa ao cubo, né? Vezes o determinante de alguma coisa. Quando você tirar o alfa de cada uma dessas colunas, você vai tirar quantos alfas? N, né? Se a matriz for de ordem N, você vai ter N colunas, você vai ter N alfas para tirar. Por isso que vai aparecer alfa elevado a N. Deu para entender? Diga aí, Silvana. Sim. Alguma coisa. Não, você está pensando assim, ó. Digamos que a matriz A é uma matriz assim. A primeira coluna dela está multiplicada toda por 2. A segunda coluna toda multiplicada por 3, né? E aí tem outras colunas aqui, certo? Então, o determinante de A vai ser o quê? Vai ser 2 vezes 3 vezes o determinante de quem? De C1, C2 e Cn, as outras colunas aqui, ó. Para cada número que aparecer multiplicando toda uma coluna ou toda uma linha, esse número você pode tirar multiplicando o determinante. Certo? E aí, ó, essa outra propriedade que eu estava explicando aqui, né, do corolário, é o quê? Se você multiplicar uma matriz A por alfa, então todas as colunas vão estar multiplicadas por aquele mesmo alfa. E aí, no cálculo do determinante, você vai tirar esse daqui, vai aparecer alfa. Aí vai tirar esse daqui, vai aparecer outro alfa. E assim por diante. Até ficar o quê? O determinante de C1, C2, Cn. Quantos alfas tem aqui?
n alfas, né? Tem n vezes alfa aqui. Quer dizer, tem alfa n vezes, né? Beleza? Aí isso daqui é alfa elevado a n. Tranquilo? Um exemplozinho aqui, ó. Vou pegar a matriz A como sendo 1, 2, 3, 4. E aí eu vou pegar uma dessas colunas aqui e vou multiplicar por 2 e a outra por 3, digamos, certo? Aí eu vou ter uma matriz A' assim, ó, que é, digamos que eu vou pegar essa coluna aqui e multiplicar por 2, então vai ficar 2, 6, e essa eu vou multiplicar por 3, então vai dar 6, 12, né? Certo? Daí, ó, o determinante de A', eu posso dizer que é o quê? O determinante de A' vai ser. Aí eu vou tirar o 2 que está multiplicando aqui, né? Porque eu posso escrever isso assim ainda, ó. 2 vezes 1, 2 vezes 3, 3 vezes 2, desculpe, 3 vezes 2 e 3 vezes 4. Aí eu posso tirar esse 2, ficar 2 vezes alguma coisa, tirar esse 3 aqui e ficar o quê? Quando eu tirar esse 2 e tirar esse 3, vai sobrar o determinante de quem? Da matriz 1, 2, 3, 4, que é a matriz A. Matriz A. Aí vamos verificar, né? O determinante de A vale quanto? O determinante de A vale menos 2. E o determinante de A' vai dar 2 vezes 12, 24. 24 menos 36. 24 menos 36 menos 12. Certo? E é o que está aqui, ó. Aqui é menos 12. Aqui é menos 2. E de fato, né? Menos 2 vezes 3 menos 6, menos 2, menos 12, né? Que é o que está aqui, ó. Tá certo? Beleza? Se o número fosse o mesmo, né? Se eu tivesse feito aqui A duas linhas como sendo 2 vezes a matriz A, certo? Botar assim, 5 vezes a matriz A. Tá, aí duas mesmo, certo? Então, ó, o que que a gente teria? Que o determinante de A duas linhas vai ser o determinante de 2 vezes A pelo corolário, isso vai ter que ser o quê? Como a matriz A é uma matriz 2 por 2, então esse 2 que aparece aqui, ele vai sair elevado à ordem da matriz, que é 2, vezes o determinante de A, né? Certo? E aí o que que teria aqui? Ó? O determinante de A é igual a menos 2. Menos 2 vezes 2 ao quadrado vai ficar menos 8. Não é isso? Certo? Mas vamos fazer a conta aqui de quem é o determinante do A duas linhas, né? Quem é A duas linhas, em primeiro lugar? Vai ser 2, 2, 4, 6, 8. Não é isso? Quem é o determinante de A duas linhas? Vai ser 16, 16 menos 24, né? 16 menos 24 é menos 8. Então, de fato, menos 8. Beleza? Deu para sacar aí? Deu, né? Quem cala, consente. Então, esse é o corolário. Agora vamos a um outro teorema aqui, certo? São propriedades extremamente importantes essas aqui. Ah, eu nem expliquei, né? O porquê que é verdade esse item aqui, né? Eu expliquei por que que esse é verdadeiro, expliquei por que que esse é verdadeiro, mas não expliquei o segundo, né?
Se a gente trocar duas linhas de posição, por que que o determinante vai dar zero? Porque a ideia é a seguinte, ó. Considera essa matriz aqui, ó. Matriz A como sendo a matriz cujas colunas são C1, CI, CJ até CN, certo? Aqui eu tenho a coluna I e coluna J, beleza? E aí eu vou definir a matriz aqui, a linha como sendo a matriz C1, CJ, CI, CN, certo? Qual é a diferença entre essas duas matrizes aí? É que as colunas I e J foram trocadas de posição, beleza? Certo? Pronto. Agora, o que que acontece com a soma dessas duas matrizes? A soma dessas duas matrizes vai dar o seguinte, ó. Vai dar 2 vezes a coluna C1. Aí vai ter uma coluna aqui que vai aparecer CI mais CJ, né? Na iésima coluna aqui. E na jésima coluna, o que que vai aparecer? Vai aparecer CJ mais CI. Concordam? Aqui é jésima coluna. Beleza? Ah, e aqui vai ser isso, 2CN. Certo? 2CN. Beleza? Deixa eu ver se era isso mesmo que eu queria. Não, não é nem isso que eu queria. Eu quero é isso aqui. Eu vou chamar de A duas linhas. Essa matriz aqui. Certo? Que matriz é essa? É uma matriz em que eu repeti todas as colunas, mas no lugar da iésima coluna eu coloquei essa soma de colunas e no lugar da jésima eu coloquei essa soma de colunas, certo? Aí note que o que é que a gente obteve aqui? Eu obtive uma matriz cujo determinante vale zero, né? Por quê? Porque ela é uma matriz que tem duas colunas iguais, sim ou não? Então eu sei que a matriz A duas linhas é uma matriz cujo determinante é zero, isso por causa do terceiro item do teorema aqui, ó. Toda matriz que tem duas colunas iguais tem determinante igual a zero. Tranquilo? Então, essa matriz aqui ela tem determinante igual a zero. Por outro lado, o que acontece? Se a gente olhar para essa coluna, o determinante dessa matriz aqui vai ser igual ao determinante de que matriz? Aí eu vou separar essa soma aqui, né? Esquece essa por enquanto. Aí você vai separar essa daqui. Na iésima coluna você não tem uma soma? Então isso vai aparecer, ó. O determinante de uma matriz cuja iésima coluna é a coluna CI. Na jésima coluna vai aparecer CJ, CI, CN, mais o determinante do Q. Agora eu vou pegar a coluna CJ aqui. Eu vou até marcar, ó, CI, CI. Vou marcar aqui CJ e escrever aqui, ó, C1, CJ, aqui CJ mais CI, CN. Esse CJ que aparece aqui é o CJ daqui, ó. Beleza? Concordam que eu posso fazer isso de acordo com com o segundo item do teorema? Se em uma determinada coluna qualquer eu tenho uma soma, eu posso separar como soma de determinantes. Eu fiz isso.
Beleza? Eu fiz isso em relação a essa coluna aqui, ó. Certo? Agora, nesse determinante, a gente tem uma soma nessa coluna aqui. Aí eu vou separar também esse determinante, beleza? Então eu vou escrever isso aqui igual ao quê? Tá, vamos lá, separar esse determinante. Vai ficar o determinante de C1, CI, aí eu vou escrever aqui, ó, CJ, até o CN, mais o quê? O determinante de quem? Lembrando que eu estou repetindo esse aqui, ó. Vamos lá, vou botar de verde aqui, ó. Pegando um determinante em que eu estou colocando esse cara, e o outro vai ser o determinante dessa matriz aqui, ó. Beleza? Esse cara aqui é o que está aqui, ó. Deixa eu colorir aqui também logo, né? Tá certo? Deu pra... Tá dando para entender aí? Eu vou sim. Não, quer dizer, eu estou justificando a propriedade só. A propriedade a gente já fez exemplo, né? Pegou duas matrizes, trocou as colunas e viu que o sinal altera, certo? Eu estou justificando por que isso é verdade. Então, ó, esses dois determinantes que aparecem aqui, eles vieram do desmembramento desse determinante aqui, ó. Beleza? Agora a gente vai fazer a mesma coisa com esse outro aqui, ó. Certo? O que é que vai dar então? Vai aparecer mais o determinante de C1, CJ, diga, o segundo CI de um outro roxo, esse aqui, na segunda linha, aqui, o que tem? Ah, sim, entendi. Verdade. Melhor deixar apagado isso aqui. É, deixar outra coisa aqui, né? Deixa eu ver aqui. Eu desmembrei. Não, tá certo. Pode ficar essa cor. Pode ficar. Porque é que eu estou fazendo aqui, ó? Esses dois determinantes aqui, eles são o desmembramento em relação a essa coluna aqui, ó. Certo? Vou até colorir esses dois aqui também. Beleza? Ó, olha para essa coluna aqui. Aí eu desmembrei, ó. Tem um determinante que aparece a coluna vermelha e no outro aparece a coluna amarela. E a outra coluna, ó, só fez repetir, que é a coluna que está aqui. Eu desmembrei em relação a essa coluna. Entendeu, Evaldo? Agora, esses dois aqui, ó, eles são um desmembramento desse aqui. Em que, ó, essa coluna aqui ela está se repetindo e eu estou desmembrando essas duas aqui, ó. A verde e a o que? Roxa, lilás? Sei lá. Entendeu? Agora eu vou desmembrar esse outro determinante aqui.
Aí nesse outro determinante aqui, ó, a coluna amarela vai repetir, coluna CJ. É porque eu não pintei ele aqui ainda, ó, mas essa coluna vai se repetir, certo? E vai aparecer, né? No desmembramento desse, vai aparecer esse CJ aqui, com a CN, e agora vai aparecer com a CI, né? Beleza? Apareceu outro determinante aqui, ó. Determinante de C1, aí tem esse CJ, e agora o CI. Então, vamos lá. Esse é o CJ amarelo, e o outro é o CI roxo, né? E esse CJ aqui é o CJ verde, né? Deu para. Eu acho que com esquema de cores dá para entender, né? Sim ou não? Pronto. Porque como o PDF vai estar no grupo depois, né? Então vocês dêem uma olhada com mais calma aí. Beleza? E aí vamos lá, vamos examinar esses determinantes aí. Independente, a questão é que as cores aqui não alteram quem são as colunas, certo? Foi só uma coisinha aqui. Mas veja só, nesse determinante aqui, você tem duas colunas iguais, CI e CI. Sim ou não? A cor aqui não está importando não, certo? A cor é só um efeito didático aqui, vamos dizer assim, de compreender o que foi feito. Mas aqui eu tenho duas colunas iguais, uma matriz com duas colunas iguais e aqui também. Não é isso? Não é? Pronto. Então, esses dois determinantes vão dar iguais a zero. O que é que vai sobrar? Vai sobrar esse determinante aqui. Então, de toda essa soma, vai sobrar esse determinante mais esse outro determinante aqui, ó. Tranquilo? E aí o que é que você está vendo aqui, né? Você está vendo que esse determinante aqui, ele é o determinante de quem? Ele é o determinante da matriz A, não é? Aqui, ó, coluna CI, coluna CJ. Coluna CI, coluna CJ. Isso é o determinante da matriz A. E esse outro determinante aqui é o determinante de quem? Da matriz A', né? Em que, ó, as colunas CJ e CI estão invertidas em relação à matriz A, beleza? Então, esse segundo determinante aqui, ele é o determinante da matriz A'. Concorda? E aí você tem ó, que o determinante de A mais o determinante de A' é igual ao quê? Zero. Conclusão. Conclusão. O determinante de A' é igual a menos o determinante de A. Não é isso? Deu para entender? Pronto. Então, ó, se você pegar uma matriz A e uma outra que tem as mesmas colunas de A, só que trocando duas colunas, essas duas matrizes vão diferir no determinante apenas pelo sinal, certo? Aqui, ó. O determinante de uma é igual a menos o determinante da outra. Se a diferença entre as duas matrizes for apenas a inversão de duas colunas, a diferença entre os determinantes é apenas o sinal. Legal justificar assim, né?
Beleza? Então, é porque eu não tinha justificado essa coisa, então quis justificar aí, porque esse tipo de argumentação a gente tem que ir treinando, né? Vocês têm que ir sendo treinados nesse tipo de coisa. Então, lá. Teorema 5. Ah, antes do Teorema 5, deixa eu dizer uma outra coisa aqui. Eu podia ter acrescentado isso como mais um item nesse corolário aqui, que é o seguinte, ó, se você tiver uma coluna que é múltipla de uma outra coluna, o determinante é zero. O que é que eu quero dizer com isso? Um exemplo. Digamos que a matriz A é a matriz 1, 2, 2, 4. Tá certo? O que é que você repara nessa matriz aqui? Você repara que essa coluna é igual a 2 vezes essa. Sim ou não? Qual é a conclusão? De acordo com o que eu estou dizendo, esse determinante vai ter que ser zero, né? E de fato é, ó. O determinante vale quanto? 4 menos 4, zero. Mas isso não é uma coincidência. Quer ver? Vou justificar nesse exemplo aqui mesmo, ó. Se essa coluna é 2 vezes essa, então eu posso escrever isso aqui, ó. Sim ou não? E aí no determinante, o que é que vai acontecer? Esse 2 aqui, que multiplica a segunda coluna, ele pode sair, ficar 2 vezes o determinante de que matriz? Dessa aqui. E aí o que que você tem aqui? Uma matriz com duas colunas iguais. E aqui você sabe que é zero. Então vai ficar 2 vezes zero, que é zero. Tranquilo? De modo mais geral, o que é que acontece? Se você tiver uma matriz aqui, ó, matriz A como sendo coluna 1, coluna I, e aí numa outra coluna você tem alfa vezes a coluna I. Dá para entender aqui que essa coluna é um múltiplo dessa coluna aqui? Quando você vai calcular o determinante, o que é que você vai ter? Esse número que está multiplicando essa coluna, ele vai sair. O que é que vai ficar? Vai ficar uma matriz que tem duas colunas iguais. Não é isso? Aqui, ó. Quando esse alfa sair no determinante, beleza? Quando esse número sair no determinante, você vai ter no resultado aqui, ó, uma matriz que tem duas colunas iguais, portanto, vai ficar alfa vezes zero, que é zero. Então, se numa matriz você identificar que uma linha é um múltiplo de uma outra, você já sabe que o determinante vai ser zero, não precisa fazer conta. Tá certo? Essa é a ideia. Beleza? A mesma coisa é o seguinte, ó, se você pegar uma matriz e identificar de algum jeito que uma das colunas é uma combinação linear de outras duas, de pelo menos outras duas, o determinante também vai ser zero. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, ó. Digamos que eu tenho aqui a matriz A, que é uma primeira coluna, aí tem uma coluna CI, tem uma coluna CJ, e aí tem uma outra coluna que é uma combinação linear das colunas CI e CJ. Dá para entender isso? Eu tenho aqui, ó, uma coluna I, coluna J, e tem uma outra coluna que é combinação linear dessas duas aqui. O que é uma combinação linear? É uma soma de múltiplo escalar de duas coisas, certo? No caso aqui de duas coisas, né? Isso aqui é uma combinação linear dessas duas aqui, ó. Você vai pegar um múltiplo escalar disso, mais um múltiplo escalar disso, o que a gente obtém, a gente chama de combinação linear. Vocês viram isso com certeza muito em geometria analítica.
Então, ó, quando eu vou calcular o determinante dessa matriz A, o que é que vai acontecer? Ó? Nessa coluna eu tenho uma soma de colunas. Então, vou desmembrar, certo? Vai ficar ó, o determinante disso aqui, colocando aqui A vezes CI, mais o determinante do quê? Da B vezes CJ, né? Deu para entender o que é que eu fiz aqui? Esse carinha aqui tá aqui, ó. E o outro aqui, deixa eu botar de essa cor. E esse cara tá aqui. Deu para entender? Eu desmembrei essa soma aqui, ó. Desmembrei o determinante dessa matriz como sendo a soma dos determinantes, desmembrando isso. Beleza? O que que acontece agora? Nesse determinante, eu tenho um escalar A multiplicando toda uma coluna. O que é que vai acontecer? Eu vou escrever aqui, ó. Eu vou ter aquele número multiplicando todo esse determinante. Então, eu vou fazer isso aqui só para não ter que escrever mais do que já está escrito aqui, certo? Tá claro? Então, esse escalar aqui, deixa eu colorir ele, tá aqui, ó. E o mesmo vai acontecer no outro determinante. Vai ter o B aqui, ó. O B vai sair desse pedaço. Correu aqui. E aqui amarelo. Desculpe, laranja. Tá claro o que foi que eu fiz? Eu desmembrei essa soma usando aquela segunda propriedade do teorema, o segundo item do teorema, e depois eu tirei o escalar usando o primeiro item do teorema. Tá claro? O que é que sobrou? O que aparece aqui é uma matriz que tem duas colunas iguais, né? Tem, ó, essa coluna com essa. Duas colunas iguais, determinante igual a zero. E nessa outra matriz aqui, mesma coisa, ó. Eu tenho esta coluna com essa coluna aqui, né? São duas colunas iguais, beleza? Então tem uma matriz cujo determinante vale zero, de acordo com o terceiro item do teorema. Tranquilo? Então o que é que eu tenho aí? Eu tenho A vezes zero mais B vezes zero. Sim ou não? E isso dá zero. Diga aí. Não, não, não. Não porque não está multiplicando duas colunas iguais, né? Quando você olha aqui, esse A, o primeiro A, estaria multiplicando uma coluna em uma matriz. E nessa outra aqui, você teria A multiplicando uma coluna em uma outra matriz. Sairia A do mesmo jeito. O A sairia ao quadrado se ele estivesse multiplicando duas colunas diferentes na mesma matriz. Entendeu? Porque você pode estar pensando assim, ó. Se aqui fosse igual a A, aí você teria ACI mais ACJ, né? Só que isso daqui é a mesma coisa que A multiplicando a coluna CI mais a coluna CJ. E isso daqui é uma coluna na matriz, que a gente está considerando aqui, certo? Nessa matriz, essa soma seria uma coluna. E aí você teria o A multiplicando uma coluna. Aí sairia A apenas. Beleza? Deu para entender? Pronto.
Então, entenderam aí por que, que o determinante é zero quando uma coluna é combinação linear de pelo menos outras duas? São dois itens que não tem nesse corolário aqui, mas que são importantes de serem mencionados. Tá certo? Agora sim, teorema 5. O teorema 5 está dizendo esse fato bem simples de lembrar, né? E não tão simples assim de demonstrar. Dá um trabalho, um trabalhinho, mas vai mais além do que o que nos interessa aqui, certo? Não vou demonstrar esse fato porque ele é meio enjoado, eu diria, certo? Mas enfim, o determinante de uma matriz e de sua transposta são iguais, certo? É isso e ponto. Beleza? Teorema 6. Tá claro? Determinante de uma matriz e suas transpostas é o mesmo, certo? Teorema 6. Se você pegar duas matrizes e multiplicar, né, duas matrizes quadradas de ordem n, o determinante do produto dessas duas matrizes é igual ao produto dos determinantes. Determinante do produto é igual ao produto dos determinantes. Essa é uma propriedade massa. Também não é tão simples assim de demonstrar, e eu não vou demonstrar aqui para não gastar esse tempo. Mas é isso. Determinando produto, produtos determinantes. Beleza? Sim ou não? Dessa propriedade aí, ó, determinante de A vezes B igual determinante de A vezes o determinante de B. Disso aqui a gente já tira, por exemplo, o seguinte, ó. Se você tiver uma matriz A que é inversível, então você sabe que A vezes A menos 1 é igual a matriz de identidade, né? Sim ou não? Então, daqui, o que que você tem? Que o determinante de A vezes A menos 1 vai ser igual ao determinante da matriz identidade. E isso vai nos dar, então, o determinante de A vezes o determinante de A menos 1 igual ao determinante da matriz identidade. Beleza? Certo? Então, o que que acontece? Ó? Quanto vale o determinante da matriz identidade? Hein? Onde é que está dito isso? Por que, que vale 1? Ah, tem aquilo que eu falei, né? Tem aquilo que eu falei, né? O determinante é uma forma multilinear alternada que transforma a matriz de identidade no número um. Então, por essa frase que eu falei aí, isso daqui vale um, né? Certo? Né? Mas você poderia pensar assim também, ó. Identidade vezes identidade não é identidade? Então, quando você calcula o determinante da identidade, isso vai ser igual ao determinante de identidade vezes identidade, que é igual a determinante da matriz de identidade vezes determinante da matriz de identidade, né? Ou seja, isso é igual ao determinante da matriz de identidade elevado ao quadrado. Então, o determinante da matriz de identidade é igual ao determinante da matriz de identidade elevado ao quadrado. Conclusão. O determinante da matriz de identidade vale zero ou vale um. Sim ou não? Se eu tenho um número igual ao quadrado dele, conclusão é que esse número é zero ou esse número vale um. Sim ou não? É isso? É ou não é?
Será que vocês conseguem vocês conseguem algum argumento para justificar por que que o determinante não vai ser zero? Mas você não precisa ter uma coluna toda de zeros para o determinante ser zero, né? Exemplo, mas pode ser combinação linear? Pode. Será que vocês conseguem usar a definição de determinante? Consegue usar essa definição aqui para justificar por que que o determinante da matriz de identidade vale um? Conseguem? Querem fazer isso como exercício? Ou querem fazer isso na prova? Eita, que ameaça. Não precisava disso, né? Eu vou deixar para vocês fazerem, certo? Provar que o determinante da matriz de identidade. Provar. Exercício. Exercício. Provar, usando a definição que determinante da matriz de identidade é igual a um, certo? A definição que eu estou considerando aqui é a definição que está no PDF que eu mandei para vocês, certo? E a definição que eu estou adotando aqui, beleza? Provar que o determinante vale um. Então vamos lá. Se o determinante vale um, então aqui vale um, então o determinante de A vezes o determinante da inversa está valendo um. Conclusão. Tem duas conclusões que a gente pode tirar disso aqui. Quero ver se você sabe me dizer quais são as duas conclusões que podem ser tiradas. E aí? Quais conclusões a gente pode tirar do fato de que o determinante de A e o determinante da inversa, vezes o determinante da inversa, é igual a um? E aí? O determinante da inversa é o inverso do determinante de A. Então, o determinante da inversa de A é o inverso do determinante de A. Beleza? Que outra conclusão você tira aqui? Que o determinante de A é diferente de zero, né? O vice-versa eu não sei. O vice-versa eu não sei. Mas o fato é, ó, se você tem um produto de dois números dando um, com certeza nenhum desses números é zero. Não é porque se um dos números fosse igual a zero, no produto, o produto vai dar sempre zero, né? Se o produto entre eles não é zero, nenhum deles é zero. Então, conclusão, as duas conclusões são que se você tem uma matriz inversível, então o determinante dela é diferente de zero. Além disso, o determinante da inversa é o inverso do determinante. Beleza? A grande pergunta é, a grande, a grande pergunta é, e se o determinante for diferente de zero, será que dá para dizer que a matriz é inversível? Essa é uma das coisas que a gente vai ver. Certo? Beleza?
Isaac, seu microfone tá ligado. Desliguei. Deu para ver que você está assistindo uma aula na velocidade 2x aí. Alguma coisa em velocidade 2x. Vamos lá, então o exercício é esse aqui, certo? Provar que o determinante da matriz de identidade vale 1. Então, prosseguindo. Prosseguindo aqui. Então, do fato do determinante do produto ser produto dos determinantes, a gente deduz que quando uma matriz é inversível, então o determinante dela é diferente de zero. E o determinante da inversa é o inverso do determinante. Beleza? Agora sim a gente chega no desenvolvimento de Laplace. Misericórdia. Vamos lá. Finalmente chegou nele. Desenvolvimento de Laplace. Então, para eu enunciar o teorema de Laplace, eu tenho que definir primeiro umas coisinhas aqui. Primeira definição. Seja A uma matriz N por N. Eu vou chamar, nesse momento aqui, eu vou chamar de A maiúsculo IJ, certo? Definimos como A índice IJ. Definimos A índice IJ como sendo a submatriz obtida de A pela eliminação, entre aspas, da iésima linha e jésima coluna. O que eu estou chamando de A e J aqui, certo? Nesse momento eu não estou chamando de A e J a entrada IJ da matriz A, não, certo? Nesse momento aqui eu vou usar essa notação para outra coisa. Então o que você vai fazer? Ó? Digamos que eu tenho aqui a matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? O que eu estou chamando de matriz, por exemplo, A12? A matriz A12, ela vai ser uma submatriz dessa matriz aqui. O que é isso? Vai ser uma matriz cujos elementos que vão aparecer aqui são elementos da matriz A, tá certo? E não de qualquer jeito também, claro, né? Mas vai ser assim, ó. A submatriz A12 vai ser, você vai pegar a primeira linha, a segunda coluna e vai eliminar esses elementos, certo? E vai ficar com o que sobra. O que está sobrando aqui? Sobrando 4, 6, 7 e 9. Deu para entender? Quem é a submatriz A32? A submatriz A32 vai ser, você elimina a terceira linha, a segunda coluna, o que é que sobrou? 1, 3, 4, 6. Fazer só mais um. O que é a submatriz 2, 3? Quem é a submatriz 2, 3? Me digam aí. 1, 2, 7, 8, né? Vamos lá. Então você vai fazer o quê? Eliminar a linha 2, coluna 3 e ficar exatamente o que você disse. 1, 2, 7, 8. Acho que já foi suficiente para entender o que é que significa a definição 5, né? Definição 6. Definição 6. Seja A uma matriz N por N, o cofator IJ de A. Na verdade, está escrito, tá faltando texto aqui, né? Eu tenho que dar uma revisada nesse PDF aqui, né? Eu digitei, nunca mais revisei e tá faltando palavra aqui, né? Definimos o cofator IJ de A como sendo o número delta IJ, definido desse modo aqui, ó. O que é o cofator IJ? Ele vai ser menos 1 elevado a I mais J
vezes o determinante da submatriz IJ. Certo? Beleza? Esse é o cofator IJ. Tranquilo? Exemplo. Quem é o cofator delta 1, 2 dessa matriz aqui? O que é que vai ser? Vai ser menos 1 elevado a 1 mais 2 vezes o determinante. É que na anotação lá em cima, eu estou usando a barrinha vertical para indicar o determinante, certo? Beleza? Mas eu vou escrever a palavra det aqui para ficar mais claro ainda. Então vai ser, ó, o cofator 1, 2 vai ser menos 1 elevado a 1 mais 2 vezes o determinante da submatriz 1, 2, que é a submatriz 4, 6, 7 e 9. Quanto que está valendo esse cofator aqui? Aqui vai ser menos 1, né? Vai ficar menos 1 vezes o quê? Quanto vale esse determinante? 9 vezes 4, 36. 36 menos 42. 36 menos 42 menos 6, né? É isso? Menos 6 vezes menos 1, 6. Beleza? Tranquilo? Diga tranquilo, não sei, né? Mas essa é a definição do cofator. Tá certo? Beleza? Vamos calcular aqui. Cofator 3, 3. Quem é o cofator 3, 3? Ele vai ser menos 1 elevado a 3 mais 3 vezes o determinante de quem? Aí você vai eliminar, né? Linha 3, coluna 3 e ver qual é a matriz que está sobrando aí. Está sobrando 1, 2, 4, 5, né? 1, 2, 4, 5. Então, quem é o cofator 3, 3? Aqui vai dar 1, ficar 1 vezes. Quanto vale esse determinante aqui? 5 menos 8 menos 3. Conclusão, menos 3. Beleza? Tranquilo? Entenderam o que é um cofator de uma matriz A? Pronto. Agora vocês estão prontos para entender, para saber o que diz o teorema de Laplace. O que é que diz o teorema de Laplace? Teorema 7. Dado uma matriz, seja A uma matriz N por N, então a gente tem aqui, ó, duas formas de calcular o determinante da matriz A. Que formas são essas? O determinante de A vai ser igual a esse somatório, onde o que é que aparece nesse somatório aqui? Está aparecendo, ó, as entradas A e K vezes o cofator delta IK, onde o K está variando de 1 até N. Beleza? Se o K variar de 1 a N, esses elementos A e K, eles estão ao longo da késima coluna ou da iésima linha? Ó, o I não está fixado e o K está variando. Então, estou pegando os elementos ao longo da iésima linha. Então, o que é que eu estou fazendo? Ó, eu estou pegando cada elemento da iésima, deixa eu ver, iésima linha, aliás, da iésima linha, multiplicando pelos cofatores correspondentes àquela mesma posição, né?
e K, fazendo esses produtos aqui e somando todos os resultados. Isso vai dar o determinante da matriz A. Esse desenvolvimento aqui é o que a gente chama de desenvolvimento ao longo da iésima linha. Certo? Quando fizer o exemplo, vai ficar claro. O segundo item do teorema é parecido. Ó. O que a gente está fixando agora? A gente está fixando a coluna, né? E variando a linha. Então, os elementos A, K, I, eles são elementos da iésima coluna, não é isso? Porque eu estou mudando a linha, mantendo a coluna. Então, estou pegando todos os elementos da iésima coluna. Sim ou não? Então, esse somatório aqui a gente chama de desenvolvimento ao longo da iésima coluna. Beleza? Aí você diz, ah, mas isso aí tá muito horrível ainda, não estou entendendo nada. Não entendi nada ainda. Vamos lá. Exemplo, vou pegar o exemplo que já está aqui, certo? Digamos que você quer calcular o determinante dessa matriz aqui, que é 3 por 3. A gente não teria exatamente a necessidade de usar o teorema que eu acabei de mostrar para calcular esse determinante, né? Mas é só um exemplo, né? É só para começar, só para esquentar. Então veja só, nessa matriz que aparece aqui, você tem uma coluna que tem um bocado de zero, certo? Então, de acordo com o teorema, eu posso calcular o determinante dessa matriz fazendo o tal desenvolvimento do determinante ao longo da iésima coluna, que no caso aqui vai ser a segunda coluna. Por quê? É a coluna onde vai mais ter números zero. Por que isso é conveniente? Aí vamos lá. Deixa eu colocar isso assim. Deixa eu deixar a expressão ali. Esse é o desenvolvimento ao longo da iésima coluna. Beleza? Desenvolvimento ao longo da iésima coluna. Então, digamos que eu escolha o valor de i como sendo 2. Ou seja, eu vou escolher a segunda coluna. Então, o determinante da matriz A, eu posso escrever como sendo o somatório com o k variando de 1 até n de AK2 delta K2. Beleza? Sim ou não? Esses elementos aqui ó, são elementos da coluna 2. Né? Se na coluna 2 você tiver um monte de zeros, então nesse somatório todo aqui você vai ter algumas parcelas em que você vai ter zero vezes alguma coisa. Concorda? Quando você tiver zero vezes alguma coisa, essa coisa aqui você não vai precisar calcular. Concorda? Então você vai reduzir as contas que você vai precisar fazer aqui. Beleza? Sim ou não? Então, vamos voltar aqui à nossa matriz. Eu vou pegar aqui a matriz A. Deixa eu copiar ela aqui. Deixa eu anotar ela aqui para a gente fazer a conta. A matriz A é a matriz 1, 2, menos 1, 4, 0, 2, 1, 0, 3. Pronto. A gente está com isso aqui, certo? Então, de acordo com o teorema de Laplace, se eu pegar a segunda coluna, então o cálculo do determinante vai ser um somatório que vai ter o k variando de 1 até o 3, né? Porque essa é a matriz 3 por 3. Então, eu vou ter um somatório até o 3 aqui. E isso aqui vai ser o quê? Quando o k vai variando, né? Então, eu vou ter aqui, ó, A1, 2 vezes delta 1, 2, mais A2, 2 vezes delta 2, 2, mais A3, 2 vezes delta 3, 2. Beleza?
Lembrando que esse delta aqui é um cofator, né? Que a gente ainda tem que calcular. Tranquilo? Então, eu posso calcular o determinante da matriz A, que é essa daqui, por meio dessas coisas aqui, desse somatório, certo? Por meio dessa soma. E aí, nessa soma, o que acontece? Ó? Esse elemento aqui vale quanto? Ele é esse, né? Vale 0. Certo? Esse elemento aqui vale também 0, que é esse aqui, né? O 3, 2. Linha 3, coluna 2. Então, o determinante dessa matriz se resume a calcular isso aqui. Beleza? Quanto vale A12? Quem é esse carinha aqui? Ele é 2, né? Então, eu tenho que fazer 2 vezes o cofator 12. Quem é o cofator 12? Ele vai ser menos 1 elevado a 1 mais 2 vezes o determinante do quê? Quem é o cofator 12? Então, eu vou eliminar a linha 1, coluna 2. Qual é o cofator? 4, 2. Isso. 4, 2, 1, 3. Certo? Então, a gente vai ter aqui, ó. Isso aqui vai dar menos 1. Menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 2 vezes quanto? Quanto vale esse determinante? 12 menos 2, 10, né? Conclusão, determinante deu menos 20. Pareceu até mais complicado, né? Pareceu mais complicado, né? Se eu quisesse calcular o determinante disso aqui, você não podia fazer direto? E encontrar o menos 20? Na nossa cabeça parece que seria mais fácil fazer desse jeito, né? De fato, no caso do 3×3, pode ser que realmente seja mais fácil calcular de forma direta. Mas o que eu quero chamar atenção aqui, o que eu quero chamar atenção aqui é para o fato de que a gente pegou o nosso problema de calcular o determinante de uma matriz 3×3 e reduziu o nosso problema ao cálculo de determinantes de matrizes 2×2, que é mais fácil ainda. Concordam? Nesse exemplo especificamente, a gente reduziu o cálculo do determinante dessa matriz ao cálculo de um único determinante de uma matriz 2×2. Foi mais ainda, né? Porque os outros aqui eu não preciso calcular porque os numerozinhos que aparecem aqui ó, são iguais a 0, né? Aí não preciso fazer aquela conta do delta 22 e do delta 32. Compreendido? Exatamente. Isso é que é o massa no Teorema do Laplace. Você pode escolher a linha que você quiser, a coluna que você quiser e fazer o desenvolvimento do cálculo do determinante ao longo daquela linha ou coluna que você escolheu. Diga aí se esse não é um teorema arrochado. E aí? Bom ou não? Deu para entender o que é que diz o Teorema de Laplace e como é que a gente pode usar ele? Isso, exatamente, Adriano. É claro que você vai tentar escolher a linha ou a coluna que tiver a maior quantidade de zeros possível, né? É claro, pode ser que você pegue uma matriz que não tenha nenhuma coluna de zeros, nenhuma coluna de. Aliás, não tenha nenhum número zero? Pode ter. Pode ter. Mas ainda assim, se a matriz for 4×4 ou maior, o teorema de Laplace vai ser útil. Por quê? Porque se ela for 4×4, por exemplo, ao invés de você usar aquela definição de determinante que foi dada na aula passada, ao invés de usar aquilo ali, certo? Você vai fazer o quê? Você vai reduzir o seu problema de calcular o determinante de uma matriz 4×4 ao cálculo de 4 determinantes de matrizes 3×3. Sim ou não? E cada determinante 3×3 você pode calcular diretamente. Deu para entender?
Exemplo. Exemplo. Não vou fazer as contas todas não, certo? Mas digamos que você quisesse calcular o determinante dessa matriz aqui, ó. Diga aí que cara que tá com pessoa que está com imaginação retada para pensar em uma matriz, né? Digamos que você tem essa matriz 4x4 aqui, ó. Como é que você calcula o determinante dela? Se não tiver o teorema de Laplace, só tem a definição, né? Até agora. Então, o que você pode fazer? Escolher uma linha qualquer, uma coluna qualquer, seja o que Deus quiser, né? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu escolheria essa linha aqui, porque tem os maiores números, né? Certo? Aí o determinante da matriz A seria o quê? Vai ser o somatório, com K variando de 1 até 4, de quem? De A o quê? Eu vou fixar a linha como sendo a quarta e vou variar a posição nas colunas, né? E aí vai fazer delta 4K aqui, ó. Então eu vou fazer A41 delta 41 mais A42 delta 42 mais A43 delta 43 mais. Deixa eu escrever muito grande aqui. Mais A44 delta 44. Beleza? Aí o que que acontece? Quando você for calcular isso daqui, ó, em cada parcela você vai ter que calcular um determinante 3 por 3, né? Porque no cálculo do cofator 4,1 vai aparecer o determinante de uma matriz 3 por 3, sim ou não? Você vai pegar uma matriz 4 por 4, eliminar uma linha, eliminar uma coluna, o que vai sobrar é uma matriz 3 por 3. Beleza? Então aqui vai aparecer, ó, 13 vezes delta 4,1, 14 vezes delta 4,2, 15 delta 43, 16 delta 44. Quem é delta 41? Quem é o cofator 41? Quem é o cofator 41? Vai ser menos 1 elevado a 4 mais 1 vezes o determinante de quem? Então, se você eliminar linha 4, coluna 1, o que é que sobrou? 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, né? 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Mais o quê? Esse carinha aqui, né? Isso daqui seria só isso aqui, né? Beleza? Vou até deixar assim. Quem é esse aqui? Aí eu vou fazer o quê? Eliminar linha 4 e coluna 2. O que é que sobra? 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, né? Então teria aqui, ó, 14 vezes menos 1 elevado a 4 mais 2 vezes o determinante de qual matriz? Da matriz 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12. Concorda? Concorda ou não? Aí você pensa, professor, mas isso aí ainda tá.
Isso daí ainda está muito difícil para fazer, viu? Nem tudo vai ficar fácil. Às vezes, um teorema só torna uma coisa menos difícil. Tá certo? É a impressão que está dando. É a impressão que está dando aqui, né? É a impressão que está dando aqui. O teorema de Laplace ele não é para facilitar, ele é para não facilitar no sentido de deixar fácil, né? É mais no sentido de deixar mais fácil do que o original, né? Tá certo? Só que esse mais fácil do que o original ainda pode ser complicado de fazer, né? Beleza? Mas enfim, eu não vou nem escrever o restante aqui, porque vocês já entenderam qual é a ideia, né? E a gente já está aí no horário do fim da aula. Beleza? Agora lembre que no cálculo do determinante, desses determinantes 3 por 3, você pode usar Laplace de novo, certo? Escolher uma linha e uma coluna disso aí e substituir o problema de calcular o determinante da matriz 3 por 3 pelo cálculo de três determinantes 2 por 2. Aí determinante 2 por 2 você faz até de cabeça, né? 3 por 3 não dá para fazer de cabeça não, mas 2 por 2 dá. Sim ou não? Então veja que o teorema de Laplace você pode ficar usando ele meio que recursivamente, né? Não sei se esse seria a palavra certa aqui agora, mas você começa com a matriz 4 por 4, aí você tem quatro determinantes 3 por 3. Cada 3 por 3 você transforma em 3 2 por 2. Sim ou não? Né? Então, 4 por 4, você vai ter 4 determinantes 3 por 3. Cada determinante 3 por 3 você pode transformar em 3 determinantes 2 por 2. Né? Vou nem escrever o resto aqui. Já entenderam a lógica, né? Então, se você quiser pegar sua matriz 4 por 4 e usar apenas determinantes 2 por 2 para obter o determinante da 4 por 4, quantos determinantes 2 por 2 você vai precisar calcular? 12, né? É isso? Agora, agora tem que conseguir fazer isso sem se perder, né? Tem que conseguir fazer isso sem se perder. Beleza? Mas entenderam aí qual é a lógica do teorema de Laplace, né? Tá certo? Esse teorema ele foi aplicado no cálculo aqui daquele determinante, cuja resposta está aqui, que era menos 20 que a gente já fez, né? Tranquilo? Na aula que vem, quarta-feira, eu faço essas coisinhas aqui, embora sejam definições rápidas, né? Definição 7 vai ser definida aqui o que é a matriz dos cofatores e o que é a matriz adjunta. Eu vou definir logo, né? O que é a matriz dos cofatores? A matriz dos cofatores é uma matriz dos cofatores de A, né? Vai ser uma matriz cujas entradas são os cofatores da matriz A. Tá beleza? Eu só vou definir aqui. Exemplo eu faço na quarta-feira. E o que é a matriz adjunta? A adjunta clássica aqui. É a matriz adjunta nada mais é do que a transposta da matriz dos cofatores. Tá certo? Então, matriz dos cofatores é o quê? É o que o nome está dizendo, né? É uma matriz cujas entradas são os cofatores da matriz A. Certo? O que é a adjunta é a transposta da matriz dos cofatores. Teorema mais importante de todos aqui é esse. Sempre é verdade que se você pegar a matriz adjunta de A e multiplicar pela matriz A, o resultado vai ser a matriz identidade multiplicada pelo determinante da matriz A. Beleza? A partir dessa equação aqui, a gente vai deduzir um método para encontrar a inversa de uma matriz também. Certo? E a partir dessa igualdade aí, a gente vai deduzir que se o determinante de uma matriz é diferente de zero, então ela é inversível. Tá certo? Mas isso a gente faz na quarta-feira.
para não ficar estourando aqui o horário. Beleza? Então, sendo assim, tenham todos aí uma boa noite. Até quarta-feira e tchau para vocês. Boa noite.